Bom dia meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma quarta-feira para falar um pouquinho dos nossos grãozinhos no caminho, né? Que cada um possa plantar o seu e colher. E do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Vamos falar um pouquinho, que os Espíritos estão falando para a gente, sobre as primeiras fases da reencarnação, quando nós chegamos, quando nós somos preparados para vir a esse plano. Continuando a leitura de ontem, é necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Pois bem, aqui, os Espíritos estão nos falando que quando nós vamos reencarnar, o Espírito fica por um tempo como se estivesse dormindo. Fica no estado de sonolência para se preparar para voltar à forma de criança. E quando acontece o nascimento desse espírito num novo corpo, Deus, nosso Pai, na sua bondade, na sua sabedoria, nos cobre com um manto, nos blindando das nossas lembranças do passado, para que a gente não sofra e que nada atrapalhe o nosso caminhar, nosso novo caminhar nessa nova reencarnação. Porque a gente não gostaria às vezes de lembrar o que a gente fez ou o que a gente foi, ou o que fizeram pra gente em vidas passadas. Então Deus nos permite esse manto do esquecimento, essa cortina, que a gente não consegue lembrar das coisas que a gente fez no nosso passado. Então, pouco a pouco, o espírito, quando renasce, no corpo terreno, ele vai adquirindo adquirindo o seu caráter verdadeiro, aquele que o acompanha em todas as suas reencarnações. Logicamente, com mais sabedoria, com elevação possível, elevação moral, porque tudo fica gravado na nossa memória espiritual. Então, é o que forma o nosso caráter espiritual. Então a criança petitinha, ela ainda está, o espírito dela ainda está como criança mesmo, está crescendo junto com o corpo.
até uma certa fase, que muitos falam 7 anos, até os 7 anos, a criança ainda é realmente criança, o espírito ainda é realmente criança. Depois, muitos de nós falam assim: nossa, esse menino está ficando chato, essa criança está ficando chata. Por quê? Porque a partir de certa fase, ele já começa a se mostrar como verdadeiramente é o espírito. O porquê veio a esse plano. Aí é por isso que é muito fácil, mais fácil, a gente controlar a criança, a gente domar a criança até uma certa fase de sua idade. Depois já é mais complicado, porque depois ele já vai estar com a sua verdadeira face, entre aspas, para poder passar essa vida. Então vamos fazer o possível, né, para a gente ensinar, educar o máximo possível nossas crianças enquanto pequenas, para que isso seja absorvido quando do aparecimento da verdadeira face, do verdadeiro caráter dessa criança, desse ser, desse espírito que reencarnou. Será mais fácil. E aí, quem sabe, né? Nossa vida fica uma vida produtiva em relação a ajudar, como responsáveis que nós somos também, ao desenvolvimento desse novo ser que chegou à Terra, né? A educação, ao crescimento desse espírito que reencarna. Vamos lá, nossa tarefa não é fácil não, pessoal. É uma tarefa muito difícil, principalmente nesses dias de hoje, né? Muito complicado. Mas Deus nosso Pai nos dá toda a sabedoria para isso, nos dá toda a paciência, toda a força que nós precisamos para isso. E nós conseguimos, com certeza nós vamos conseguir, né? Pois é, então Jesus não errou quando ele falou que é para a gente usar, que a criança veste a roupagem de inocência e que é para a gente usar essa roupagem na nossa vida, sem orgulho, sem vaidade, sem egoísmo, humildade, simplicidade, inocência, bondade, amor no coração, é o que nós precisamos para a nossa caminhada. Então vamos lá, vamos colocar isso em prática, vamos sermos crianças, vamos ser crianças na nossa caminhada, tá bom? Uma boa quarta-feira, com muita luz, muita paz, muito amor no coração, muita saúde. Eu peço a todos, em seus momentos de orações hoje, que possam lembrar da minha mãe, Dona Rosa, que vai passar por um procedimento cirúrgico, uma cirurgia de prótese na bacia, no quadril, agora às 11 horas da manhã. Quem puder fazer uma oração, Deus abençoe. Beijo no coração de cada um. Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Fiquem com Deus.